Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Vamos fechar hoje mais um livro da Bíblia, mais uma carta de Paulo a Tito, né? Vamos fechar, finalizar hoje o capítulo 3, que é o último capítulo desta carta. Uma pequena carta e que é muito prática. É uma carta que Paulo direcionou a Tito, um líder da igreja, lá na ilha de Creta, como eu já falei por aqui. E é uma carta que dá muitas orientações práticas para Tito lidar com as lideranças da igreja, com pessoas de fora da igreja e principalmente com os membros da igreja. Amém? Vamos lembrar aqui que lá no começo eu falei que a ilha de Creta era dominada, né, por uma mitologia grega, deuses gregos, e Zeus, o maior deles, era um mentiroso, né, um enganador. Então, aquelas pessoas que adoravam a esse deus, eles tinham como costume a mentira, o engano. E aqui, no versículo 8 do capítulo 3, ele fala mais uma vez, né, falou várias vezes nessa carta, e aqui ele fala, olha, esse ensinamento é verdadeiro. E ele pega muito forte nesse ponto sempre, a verdade, um Deus de verdade, um ensino verdadeiro, uma doutrina verdadeira. Ele sempre traz isso, porque a verdade é aquilo que vai nos libertar e que vai nos trazer a direção para cumprir a vontade de Deus. Então ele fala, esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Olha, Paulo fala em outra carta, né? Tudo aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitoso, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então Paulo ele fala aqui para Tito, olha, ensina, insista nesses assuntos, né? Exorte, traga essas mensagens para a igreja, para os membros, para os líderes. Olha, porque como eu falei aqui no vídeo, no áudio anterior, né, a palavra ela é a mesma, só que nós precisamos de nos lembrar constantemente dos ensinamentos. Por quê? Porque aquilo que o mundo prega é totalmente contrário ao que Deus prega. Se não tivermos nesse contato com a palavra, relembrando, né, como ele fala, insista nesses assuntos, relembre as pessoas, né, pregue em cima disso sempre. Por quê? Porque o mundo fala o contrário. Então nós não podemos nos esquecer e temos de estar conectados, gente. Temos que estar conectados na mente de Cristo, amém? Para que nós possamos usar o nosso tempo fazendo o bem, o que é bom e o que é útil, não só para nós, mas para todas as pessoas, amém? É ou não é uma boa advertência, uma boa recomendação para a igreja? Versículo 9. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas, os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Para com essas discussões de religiosidade, de doutrinas, de antepassados, essas brigas, esses debates a respeito da lei dos judeus. Ei, essa lei teve um propósito para um tempo. Agora nós vivemos pela lei do Espírito, que nos exorta, que nos convence do pecado, que nos traz a santidade, que nos traz a direção, que nos diz aquilo que convém e que não convém. Estamos nessa lei. Então, foca nisso,
Foca na graça, foca no amor e no temor a Deus maravilhoso. Então as outras coisas são inúteis e sem valor. Tem muita gente que gosta de pegar nesses detalhezinhos, nessas coisas de listas e etc. E o conhecimento, gente, a letra mata. O Espírito vivifica. Temos de estar atentos a isso, tá? Não que seja ruim buscarmos o conhecimento, mas um conhecimento que leve à liberdade, que leve à vida. Amém? Versículo 10. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes. Mas depois disso, não tenha nada mais a ver com essa pessoa. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que está errada. É o tipo de pessoa que se infiltra na igreja e está trazendo confusão, divisão, fofoquinha aqui, fala uma coisinha aqui, outra coisinha ali. É o joio, tá? É o joio que está crescendo junto com o trigo. Essas pessoas devem ser exortadas e por amor você vai lá nessa pessoa, chama ela de lado e aconselha essa pessoa 1 ou 2 vezes. Não perca tempo com ela. Depois não tenha mais nada a ver. Tá? Exortou? Não perca tempo, porque você ficar aconselhando tolo é a mesma coisa que você ficar jogando pérola aos porcos. Não, você está perdendo o seu tempo. Né? E aí deixa o joio crescer com o trigo. Na hora certa, o joio vai ser separado. Judas não estava ali junto com os 12 discípulos de Jesus? Era um joio no meio do trigo. E na hora ele foi lá ceifado, porque ele era uma dessas pessoas, como Paulo falou aqui. O pecado dessas pessoas provam que eles estão errados. Então não adianta, você vai, aconselha, você exorta e a pessoa ela não quer sair do pecado, não tem jeito, ela quer continuar no pecado. E muitas vezes está ali infiltrada na igreja, né? Infelizmente. Né? Não temos como evitar isso. Né? Até a recomendação de Jesus é que deixa, na hora certa, essas pessoas elas vão ser identificadas e vão para o lugar certo, que nós sabemos qual não é muito bom. Né? E aí Paulo vem com as últimas recomendações, no versículo 12 até o final, ele fala aqui, né? Recomendações aqui até práticas. Quando eu lhe mandar o irmão Ártemas ou o irmão Tíquico, faça o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis. Então Paulo ia encaminhar esses 2 irmãos e na sequência ele já estava programado para ir para uma cidade ali perto, Nicópolis, né? E ele resolveu passar o inverno lá. Ele fala, pois resolvi passar o inverno lá. Então essa é uma carta que Paulo escreveu, não estava preso, não estava em nenhuma prisão, e ele tinha aí liberdade de locomoção e tinha aí esses planos, né, de estar lá. Paulo sempre querendo ter esse contato, né? Vai lá, vamos estar juntos, vamos conversar, vamos bater um papo, esteja comigo lá. Essa importância da igreja, né? De estarmos unidos, conectados. Versículo 13. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo o que você puder, a fim de que eles tenham o que precisem para a viagem. Então, mais direcionamentos práticos aqui para Tito. Versículo 14. Que a nossa gente, ou seja, os membros, né, a igreja, aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem. Olha quantas vezes ele fala, olha, não perca tempo com coisas inúteis. Vamos usar o tempo da forma correta, a administração do tempo, fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente, da igreja, seja uma vida útil. Amém? E aí ele fecha aqui com o versículo 15. Todos os que estão comigo mandam saudações a você, Tito. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém?
Amigos na fé, eu gosto dessa expressão, amigos na fé, irmãos na fé, é uma fé que nos une, não uma fé que nos separa, não uma fé que é religiosa, que a gente, né, vamos focar naquilo que nos une, que é a fé em Jesus. Tá? Não precisamos concordar em tudo, porque senão, né, a gente não nem conviveria nem com o nosso cônjuge que não concorda com tudo que nós pensamos, mas nós devemos estar unidos por esta fé, a fé em Jesus Cristo, a fé no nosso Senhor, nosso Salvador, em Deus, no Espírito Santo, que nos consola, que nos direciona, nos convence do pecado e que derrama essa graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. E ele fala que a graça de Deus esteja com todos vocês. E eu repito aqui para todos que estão ouvindo, que a graça de Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse áudio. Amém? Que essa graça possa fazer você estar cada vez mais conectado, se sentir amado por Jesus. A graça é um favor imerecido, não merecemos, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos amou sem merecer e Ele nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Amém? Nós só temos que agradecer, sermos gratos e viver essa vida conectado a Ele, né? Aceitando esse convite diário que Ele faz conosco, de estar conosco, de ter intimidade, de cear conosco. Amém? Maravilhosa essa carta, mais uma vez, fechamos mais um livro da Bíblia. Já estamos aqui focando aí Apocalipse, hein? Já estamos lá, né? No último livro da Bíblia, para que nós possamos nos alimentar do pão verdadeiro, né? Do pão da vida, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este livro, por mais esta carta, por mais essas orientações vindas direto do Espírito Santo para as nossas vidas. Aceitamos, Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Te entregamos as nossas vidas e te agradecemos mais uma vez. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.